Olá, queridezas do meu coração, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre gestão. O módulo é industrial e na aula de hoje faremos uma breve introdução. E aí, galera? Espero que vocês estejam bem. Eu já tô ficando xarope com esse papo de quarentena, de isolamento social. Não aguento mais essa merda. Tô de saco cheio. Não vejo a hora de voltar para dar aula presencial. Mas enfim, temos que seguir em frente. Devemos ser otimistas, prudentes e responsáveis. Precisamos sempre nos cuidarmos. Como já é de praxe, antes de eu prosseguir, eu preciso verificar se está gravando, porque eu sempre acho que não está. E sempre está, né? Então, vamos prosseguir. Galera, terminamos finalmente o módulo de logística e entramos num novo mundo chamado gestão industrial. Nesse módulo, nós vamos estudar com um pouco mais de profundidade como funciona uma indústria, algumas ferramentas de controle, alguns conceitos bacanas. Eu tô aqui pensando algumas atividades que podem ser bem legais para a gente desenvolver. Mas antes eu queria falar um pouco sobre o desenvolvimento de vocês. Eu percebi no módulo de logística que muita gente me apresentou atividade com atraso e eu entendo, super entendo, juro que eu entendo que vocês estão passando por um momento de adaptação, assim como eu, assim como o mundo inteiro está passando. E pensando nesse momento de adaptação, eu gostaria de saber como é que vocês estão planejando as atividades. Eu sei que recentemente as aulas da escola iniciaram, né? Vocês estão abarrotados de atividades da escola. Eu tenho acompanhado muitos jovens que estão no ensino médio e estão se sentindo sufocados porque a escola não passava tanto conteúdo como está passando agora. Mas vocês bem sabem que nós precisamos caminhar, precisamos seguir em frente, precisamos de uma adaptação rápida, né? Hoje o mercado pede por profissionais que tenham uma flexibilidade intelectual do ponto de vista de se desenvolverem e de irem atrás daquilo que é necessário. E essa flexibilidade ela tem que ser rápida. A adaptação tem que ser rápida. Inovação deixou de ser um diferencial de mercado. Inovação se tornou uma obrigação, porque o mundo muda muito rápido. Eu já falei para vocês em algumas aulas que nós mudamos, evoluímos nos últimos 50 anos mais do que em toda a nossa história. Então, eu convido vocês a fazerem essa reflexão no dia a dia de vocês. Como que está sendo? Vocês estão conseguindo se organizar? Como que está essa gestão do tempo de vocês? Vocês estão conseguindo priorizar as coisas? O que eu preciso fazer agora? O que eu vou fazer depois? Como que tá as ideias na cabeça de vocês? Vocês estão conseguindo assimilar aquilo que é passado para vocês? Vocês estão com muita dificuldade? O que está rolando? E aí eu peço que aqui embaixo, nos comentários, vocês escrevam. Pode colocar aí o que está rolando. Eu, inclusive, estou pensando em trazer para vocês uma aula de gestão do tempo, para que vocês consigam entender, através de algumas ferramentas, o que precisa ser priorizado, o que precisa ser feito e como fazer isso sem uma sobrecarga. Como que vocês... Eu posso trazer também algumas técnicas de concentração profunda que eu utilizo quando eu estudo, para dar para vocês algumas dicas para que vocês consigam aumentar a produtividade de vocês de estudo, aumentar as entregas, aumentar os resultados e sem sobrecarregar, de uma forma que vocês ainda tenham tempo para fazer tudo que vocês gostam de fazer, para aproveitar a família, para aproveitar a família só, né? Porque a gente está em isolamento, então não dá pra fazer mais bosta nenhuma, além de ficar em casa, olhar pro teto, olhar pra parede, olhar pro cachorro, olhar pro irmão mais novo, né? Mas é muito importante que vocês estejam organizados. Então, quem tiver afim, coloca aí embaixo nos comentários
se tem interesse nesse assunto, que eu vou montar uma aula para vocês para poder falar sobre isso, tá? Estou pensando aqui numa forma de viabilizar também que a gente possa fazer um encontro ao vivo, online. Tô pensando como que a gente pode, de repente, fazer uma live, tá? Eu já conheço uma ferramenta que de repente pode ser útil, eu tô estudando essa ferramenta porque eu não domino, mas acredito que nas próximas semanas, talvez semana que vem ou na outra, a gente consiga fazer uma live. E aí, se a gente for fazer uma live, eu gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários também qual que é o melhor horário, se é melhor de manhã, se é melhor à tarde, ou se é melhor no início da noite, tá? E aí, eu vou fazer um levantamento, e a partir desse levantamento, eu vou definir o horário para nossa live, para a gente poder mandar bronca no novo conteúdo da gestão industrial, tá? Falando um pouco agora, pessoal, sobre o desenvolvimento de vocês, né? Eu falei que ia falar sobre isso e não acabei não falando. Sobre o desenvolvimento de vocês em logística. No geral, a sala foi muito bem, a turma foi muito bem. Tive entregas, assim, da maior parte da turma. Apesar de entregas em atraso, e vocês sabem que entrega em atraso a pontuação é um pouco menor, porém, a maior parte da turma, assim, tipo, me entregou, quase que todas as atividades. Mega blaster legal, galera, tipo, muito bem, foram muito bem, mega aprovados, assim. Vocês vão receber, se já não receberam, eu não me recordo, mas eu acho que a hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo, vocês já terão recebido as notas da prova de vocês, tá? Quem não fez a prova, me procura, tá? Vem falar comigo, me manda um WhatsApp quem não fez a prova, tá? Vou colocar aqui, ó. Vou pôr aqui, ó, meu WhatsApp. Porque aí vocês anotam e entram em contato comigo, ó. 982602139. Então, se você não fez a prova, você vai entrar em contato comigo. Eu vou te passar uma atividade de recuperação. Você vai fazer essa atividade e eu vou substituir a nota da sua prova por essa atividade, ok? Se você fez a prova e a sua nota da prova foi abaixo de 5, você também vai ter que fazer uma atividade de recuperação. Então você vai me procurar, vai me mandar um WhatsApp e eu vou te passar a atividade que você terá que fazer para recuperar essa nota. Professor, mas o senhor ainda não divulgou as notas todas, quem foi aprovado no módulo, quem não foi. Eu só vou divulgar isso depois que eu finalizar essa etapa de recuperação das pessoas, tá? Vocês terão acesso à nota da prova agora e aí, depois da recuperação, acredito que daqui uns 15 dias, vocês terão acesso à lista de aprovados no módulo de logística. Beleza? Então, vamos agora entrar aí no conteúdo de gestão industrial, conteúdo novo. Espero que vocês estejam aí na empolgação para a gente poder fazer, tá? E bora para o nosso conteúdo, né? Bora lá para o nosso conteúdo. Tá aqui gravando, show de bola. Então, vamos lá. Galera, na aula de hoje a ideia é que a gente possa descobrir um pouco sobre os conceitos iniciais de gestão industrial. Depois nós vamos falar um pouco sobre os tipos de indústrias que existem, são vários tipos. É muito importante que você preste muita atenção, tá? Depois nós vamos falar um pouco sobre produção e por fim falaremos sobre produtos, ok? Tá? Então, o que é gestão industrial? Os tipos de indústria, produção, os tipos de produção, são vários também os tipos de produção, e depois falaremos sobre produtos, ok? Bom, falando um pouco sobre gestão industrial, a gente não consegue falar sobre gestão industrial sem ter clareza sobre o que é gestão. E aí agora vocês devem estar falando: ai, professor, de novo vai falar o que é gestão? Sim, vou falar de novo porque algumas pessoas entraram num módulo diferente. Não é verdade que todo mundo começou lá no nosso módulo de gestão de negócio, onde eu tive a definição, passei para vocês a definição do que é gestão. Então, algumas pessoas entraram depois e também algumas pessoas esqueceram, porque vocês têm memória fraca, que eu tô ligado. Então, vamos lá. O termo gestão refere-se a gerenciamento, né? O termo gestão refere-se a gerenciamento, a administração. E administração do quê? De uma organização, certo? De uma organização. Pode ser uma instituição,
pode ser uma empresa, pode ser uma entidade social, pode ser uma organização da sociedade civil e que necessita ser gerida. O objetivo, geralmente, é o crescimento, ampliação ou a manutenção dessa organização. Então, quando a gente fala de gestão, você aplica esse conceito a todo e qualquer tipo de organização. Ok? Significa gerir, vem de gerir, de gerenciar, de administrar, de controlar. Lembra que nós falamos lá atrás no módulo de gestão de negócios sobre o ciclo PDCA, que é planejar, planejar, dirigir, checar e agir. Achei que eu esqueci. Planejar, dirigir, checar e agir. Então, isso é uma premissa do gestor, de todo gestor. Então, todo gestor, quando for gerir uma organização, ele vai planejar essa gestão, depois ele vai dirigir, ele vai direcionar, ele vai orientar as pessoas, depois ele vai checar para verificar se as pessoas estão agindo, se os sistemas estão funcionando conforme o planejamento. E a partir desse resultado ele vai agir. Então, pode ser que as pessoas, os sistemas não estão funcionando como deveriam funcionar. Então, ele vai agir com uma ação corretiva. E aí ele vai replanejar e redirigir. Ou então pode ser que está tudo bem, está tudo ok, é hora de pensar na ampliação. Então ele vai agir para poder ampliar. E aí ele vai replanejar, vai redirigir e esse ciclo se mantém. Então, toda vez que ouvirmos falar sobre gestão, estaremos falando basicamente desse processo de planejamento, direção, checagem e ação. E a gente volta para o início do ciclo novamente, ok? Falando um pouco agora sobre a indústria, nós podemos definir indústria como qualquer atividade humana que, com auxílio de trabalho, converte matéria-prima em produto final, ok? Então, então a minha mãe tem uma indústria de bolo, porque ela vai ao supermercado, ao atacadista, compra a matéria-prima, né, a farinha, o ovo, o confeito, o leite e o que mais for no bolo, porque eu não me recordo, e ela produz o bolo e vende. Vende no trabalho dela, vende para os vizinhos, pega encomenda para festa de criança, para casamento, para o que tiver que comemorar, né? Vende bolo de café da tarde, vende bolo. Sim, sua mãe é uma indústria. Se a sua mãe faz isso, ela é uma indústria. Por quê? Porque ela está transformando matéria-prima em produto acabado, que vai ser consumido. E aí, esse produto, ele pode ser consumido por pessoas, pode ser um produto final, né, para o consumidor final, ou ele pode ser consumido por outras indústrias, ok? Então, indústria é o sistema, o ambiente que promove a transformação de matéria-prima em produto acabado. Em produto que pode ser consumido pela indústria ou pelo consumidor final, por pessoas. Beleza? Ok? Então, vamos seguindo. Professor, se gestão é o ato de gerenciar um ciclo dentro de uma organização que passa por planejamento, direção, checagem e ação, e a indústria é o sistema que transforma a matéria-prima em produto acabado, então, gestão industrial nós podemos entender como o processo de gerenciamento de um sistema que transforma matéria-prima em produto acabado. Viram como é fácil? Eu só peguei o conceito de gestão e anexei ao conceito de indústria. Então, a gestão industrial envolve o gerenciamento de um sistema que tem como objetivo a transformação de matéria-prima em produto. Ok? E quem é o gestor industrial? O gestor industrial é a pessoa responsável por fazer todo esse processo de gerenciamento.
ou são as pessoas, né? Porque geralmente você tem alguns gestores dentro da indústria atuando em áreas diferentes da indústria. Mas o gestor que trabalha ali diretamente dentro da indústria, ele pode ser considerado um gestor industrial. Hoje nós temos cursos tecnólogos já em gestão industrial, temos cursos técnicos e temos cursos, como é o nosso caso, cursos profissionalizantes na área da gestão industrial. Então, para planificar o conhecimento, o conceito de gestão industrial é o gerenciamento das ações que ocorrem dentro de uma indústria, ou o gerenciamento de um sistema que tem por objetivo a transformação de matéria-prima em produto acabado. Ok? Tá claro para todo mundo? Isso é pergunta que cai em prova, hein, gente? Vê lá. Bom, agora que nós já temos a definição do que é gestão, do que é indústria e do que é gestão industrial, notem, já aprendemos 3 conceitos diferentes: gestão, indústria e gestão industrial. Vamos agora para o nosso 4º conceito, que é sobre os tipos de indústrias, tá? Existem vários tipos de indústrias e esses tipos envolvem as mais variadas classificações dos sistemas industriais e eles estão relacionados com a atuação e produção de cada uma dessas indústrias, tá? Eu trouxe aqui uma definição inicial de 4 tipos de indústria. Vocês vão perceber que existe uma ramificação dentro desses tipos e a gente vai estudar isso, tá? Mas de início vamos falar sobre indústria de base, indústria intermediária, indústria de bens de consumo e indústria de ponta. Então são 4 tipos globais de indústria que nós vamos estudar. Lembrando que cada um desses tipos são classificados de acordo com a atuação dessa indústria. É classificado de acordo com o que essa indústria produz, com o tipo de transformação que essa indústria faz, ok? Então, vamos começar pela indústria de base. O que é a minha indústria de base? Bom, voltando aqui, pessoal, tive que fazer uma pausa para colocar água aqui, que tá com a garganta seca já. O que é a nossa indústria de base? Bom, nessa classificação existe uma transformação aí. Pode ser uma transformação de energia ou pode ser uma transformação de matéria-prima bruta, tá? E aí geralmente isso é processado para utilização em outras indústrias. Então, a indústria de base, ela serve como fornecedora para outras indústrias. Ela pega uma matéria-prima bruta, ela extrai essa matéria-prima da natureza e transforma essa matéria-prima em uma matéria-prima tratada para a indústria. E aí a indústria seguinte, ela vai dar continuidade no processo de transformação. Então imagina que é um processo, né? Esse processo inicia lá na natureza e aí a primeira empresa, a primeira indústria vai lá e tira esse produto da natureza e transforma em matéria-prima, em um outro tipo de matéria-prima. Então é um tratamento de matéria-prima para que ela siga dentro do processo produtivo. E aí nesse sentido nós temos 2 tipos de indústrias de base. Nós temos a indústria extrativista e nós temos a indústria de bens de capital, que nós vamos agora aprofundar nessa ramificação entre indústria extrativista e indústria de bens de capital. Lembrando, indústria extrativista e de bens de capital pertencem à indústria de base. Ambas as indústrias, extrativista e de bens de capital, são indústrias que tratam a matéria-prima bruta e fornecem matéria-prima ou energia para a indústria que vai dar seguimento, ok? Vamos lá então. Bom, indústria extrativista, tá? A indústria extrativista é a indústria que de fato vai fazer extração da matéria-prima e vai tratar essa matéria-prima para que ela possa ser transformada em matéria para a próxima indústria. Então, por exemplo, que eu gostaria de dar aqui para vocês, existe uma indústria no Brasil que ela trabalha de ponta a ponta, chamada indústria Suzano de papel e celulose. Vocês devem conhecer aí as rolhas de sulfite da Suzano.
A indústria Suzano, ela faz a extração do eucalipto, transforma esse eucalipto em celulose. Essa celulose é a matéria-prima inicial para as indústrias de papel. Então, quando a Suzano, papel e celulose, extrai da natureza a madeira, transforma a madeira em celulose, o que ela está fazendo? Ela está fazendo a primeira transformação. Essa é a transformação bruta. Essa é a transformação pesada que ela está fazendo. Ok? Então ela está pegando um produto que está na natureza, está transformando numa base, numa matéria-prima de base, por isso que é chamado de indústria de base, para que a indústria seguinte dê prosseguimento no processo. Por isso que se chama indústria extrativista, porque ela está extraindo o material da natureza e está tratando esse material. Um outro exemplo, a indústria de petróleo, né? Você tem lá a Petrobras, que faz a extração do petróleo lá no fundo do mar, na região do pré-sal, por exemplo. Ela extrai esse petróleo bruto e trata esse petróleo, limpa esse petróleo para fornecer para outras indústrias, como por exemplo a indústria que vai fazer óleo lubrificante. A indústria de óleo lubrificante vai pegar esse petróleo que a Petrobras tratou e vai dar continuidade no processo para a produção do óleo lubrificante. Beleza? Então essa é a característica da indústria extrativista. Do outro lado, dentro ainda da indústria me deu branco agora, pessoal. Da indústria de base, né? Quase falei uma besteira. Da indústria de base, nós temos a indústria de bens de capital. Já estudamos a indústria extrativista, agora indústria de bens de capital. O que é a indústria de bens de capital? A indústria de bens de capital é a indústria que faz a produção de maquinário e de equipamentos para as indústrias, ok? Então, a indústria de bens de capital vai produzir maquinários e equipamentos para as indústrias. Por isso que ela é considerada uma indústria de base. Porque enquanto a indústria extrativista fornece a matéria-prima, a indústria de bens de capital fornece as máquinas e os equipamentos para a indústria. Ambas fornecem para a indústria. Ok? E aí dentro da indústria de bens de capital, nós temos 3 subdivisões. Uma é de bens de capital mecânico, que se refere a maquinário propriamente. Então, essa é a indústria que produz maquinário. Produz as esteiras de linha de produção, produz os robôs da linha de produção ali dos automóveis, por exemplo, né? Essa é a indústria de capital mecânico. Na sequência, nós temos uma outra indústria que é a de equipamentos de transporte. Então, quem é a indústria de equipamento de transporte? A indústria que vai produzir, por exemplo, oh meu Deus, empilhadeira, que vai produzir máquinas que transportam esses bens de um lado para o outro, as paleteiras, nesse sentido. Vai produzir os equipamentos que servem para transportar os materiais, para transportar as mercadorias dentro da indústria. E na sequência nós temos a indústria de capital elétrico. O que é a indústria de capital, de bens de capital elétrico? São as indústrias que produzem materiais, equipamentos elétricos para as indústrias. Então, voltando aqui, pessoal, a indústria de bens de capital elétrico é justamente o que eu estava dizendo. São as indústrias que vão produzir equipamentos elétricos para a indústria seguinte, ok? Então, recapitulando, bens de capital mecânico. Bens de capital mecânico são as máquinas, os equipamentos. Bens de capital de transporte, né? Equipamentos de transporte. Oh meu Deus, o nome... Paleteira. Além da paleteira, e as empilhadeiras, caminhões, ônibus, assim por diante. E as de bens de capital elétrico, que são os equipamentos elétricos que vão servir para a indústria seguinte, né? Geralmente são equipamentos de alta tecnologia elétrica, beleza? Então,
Seguindo em frente, nós chegamos na indústria intermediária, ok? O que é a indústria intermediária? Nessa categoria, nós temos aí a indústria, as indústrias que servem como bens de produção, e também nós temos as indústrias de bens de consumo. Então, a indústria intermediária, ela serve como sendo, de fato, aquela indústria que vai gerar insumos, vai gerar materiais para as indústrias de bens de produção e para as indústrias de bens de consumo. Quem que é essa indústria intermediária? Por exemplo, é a indústria que vai fornecer os bancos para a montadora de carro. É a indústria que vai fornecer farol para a montadora de carro. Então, é aquela indústria que ela entra no intervalo ali. Ela não fornece a matéria-prima porque ela já produziu um item, né? E esse item vai entrar na linha de montagem de uma outra indústria. Ok? Então, a indústria intermediária, ela não fornece matéria-prima. Ela fornece um produto que servirá na composição do produto da indústria seguinte. Ok? Elas coletam a matéria-prima que foi processada pela indústria de base, produz algumas peças ou alguns equipamentos que serão utilizados pela indústria de bens de consumo, como o exemplo que eu dei para vocês aqui agora, ok? Beleza? Essa é a indústria intermediária. Eu estou usando aqui o exemplo do carro porque é algo mais próximo da nossa realidade, mas poderia usar, por exemplo, a indústria de elevadores. A indústria de elevadores, o elevador é o produto final, mas ela tem uma série de componentes lá dentro que outras indústrias produzem e fornecem para a indústria que monta o elevador. Um outro exemplo é a indústria que monta o celular, a indústria que monta o computador. Essas indústrias, elas recebem peças de outras indústrias. Exemplo disso, nós temos as placas-mãe lá, a placa-mãe da Asus, que é uma marca famosa de placa-mãe. A Asus fornece placa-mãe para quem? Para as indústrias que montam os computadores. Então a Asus, ela vai lá e vai fornecer uma placa-mãe para a IBM, que é a montadora de computador, por exemplo, para Dell. Um outro exemplo, as placas de vídeo que vão dentro dos computadores. A GeForce, a Nvidia, né? Ela fornece as plaquinhas GeForce que irão compor os computadores. Quem é gamer aí sabe bem do que eu tô falando. Quem nunca sonhou em ter uma placa de vídeo GeForce daquelas da linha GTX, parrudaça assim, que você consegue rodar os games mais complexos e de maiores resoluções, né? Então, essa é a indústria intermediária, aquela que fornece itens para a indústria de bem de consumo poder montar os seus pacotinhos, beleza? Bom, chegamos na indústria de bens de consumo. Essa é a indústria mais fácil de ser entendida, né? Porque a gente visualiza com muita tranquilidade o que ela produz, né? Não tem tanta complexidade naquilo que ela produz, nós conseguimos visualizar. A indústria de bens de consumo, ela recebe esse nome porque elas têm como objetivo a produção dos itens que vão direto para o mercado consumidor, para o consumidor final. Então, ela também é chamada de indústria leve. E aí, dentro disso, ela é dividida em três grupos, onde nós temos indústrias de bens duráveis, né? Aí entendam como indústrias de bens duráveis produtos que duram muito tempo, como por exemplo os eletrodomésticos, geladeira, smartphone. Se bem que smartphone eu já tenho dúvida, né? Porque a gente compra hoje um smartphone e daqui a um ano ele já não serve mais, né? Porque teve atualização, surge tecnologia nova. Bom, enfim, geladeira, TV, fogão, né? Eu me lembro, assim, minha avó teve uma geladeira que durou 30 anos, 40 anos, assim. Então, é um bem durável, é um bem que você não vai trocar toda hora, que ele não dá problemas toda hora, né? Depois nós temos a indústria de bens semiduráveis. O que são bens semiduráveis? São bens
que tem como característica uma duração menor do que as dos bens duráveis. Então, por exemplo, a roupa que você usa é um bem semidurável, o sapato que você usa é um bem semidurável. Por mais que algumas pessoas insistam em me dizer assim, ah não, mas eu tenho um sapato há 20 anos, né? Você não deve andar, né, meu filho? Você não deve usar o sapato para ele durar 20 anos. Não é possível que o seu sapato dure 20 anos, né? Faça-me o favor. E deve ser brega a beça também, né? Consegue imaginar? Uma pessoa que usa uma roupa que já tem há 20 anos. Deve ser mancada, né? Deve andar na rua, sabe Deus como, né? Apesar das pessoas acreditarem que a moda vai e volta, eu acho bem ridículo, assim. Mas conheço pessoas, tá? Conheço gente que é assim. Eu ouso dizer aí que, tipo, minha mãe tem umas peças de roupa lá que minha Nossa Senhora, né? Da época que ela namorava meu pai. Mas ela tem orgulho de dizer, ei, essa peça de roupa dura muito tempo. Não é esse o objetivo. Quando se produz uma roupa, o objetivo é que ela acabe, o objetivo é que você troque, que na próxima estação você troque. A indústria capitalista, ela prega isso, que você vai trocar a sua coleção de roupa conforme a estação. Por isso que é considerado bem semidurável. E aí nós temos assim uma infinidade de produtos que são semiduráveis. Travesseiro é semidurável, uma almofada que você tem na sua casa é um bem semidurável, aqueles potinho pro mantimento ali é um bem semidurável. Enfim, a minha esposa tava gritando aqui, tirando o Tupperware, né? Minha mãe é outra que tem orgulho. Fala assim, ah, eu tenho uma Tupperware há 30 anos, a mesma Tupperware. Tá uma bosta. Tá tudo amarelada. Tá, aquilo no lixo. Mas como eu não moro com a minha mãe, eu não posso opinar. Mas aqui em casa, eu jogo tudo fora. Tá ficando velho, a gente dispensa tudo logo, né? Mas dando continuidade, além dos bens semiduráveis, também existem indústrias de bens não duráveis. E o que é indústrias de bens não duráveis? São bens que a vida desses bens são muito curtas. Como, por exemplo, eu até coloquei para vocês aí o leite, né? A vida do leite, ela é muito curta. Por mais que você tenha um leite na caixinha longa vida, a ideia é que você abra aquele leite, tome ele em 3 dias e ele acabe. Finish. Você vai ter que comprar uma nova caixinha de leite. Os alimentos são todos não duráveis, remédios são não duráveis, bebidas, né? Aquela groselha que você adora tomar quando você vai a uma festividade é um bem não durável. Então, todos esses itens que têm consumo rápido, né, são bens não duráveis, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês até aqui a diferença entre bens duráveis, são materiais de longa duração, né? Carro, por exemplo, é um bem durável. Semiduráveis, aí, para não esquecer, lembra do sapato voador, aí, o chinelo, são semiduráveis. E bens não duráveis, alimentos, remédios, bebidas, shampoo, itens de cosmético, maquiagem, são todos bens não duráveis, ok? Bom, e nós chegamos na indústria de ponta, né? Essa indústria está muito na moda ultimamente, porque são as indústrias que têm como foco alta tecnologia. E essas indústrias, elas requerem mão de obras extremamente qualificadas na maior parte dos casos. São indústrias muito específicas, indústrias de inovação, por exemplo, indústrias de pesquisa, laboratórios. Agora está muito evidente assim, essa indústria de ponta, com os laboratórios que estão pesquisando a cura para a Covid, os laboratórios que estão pesquisando a vacina da Covid. Então, são indústrias de ponta, né? São geralmente chefiadas por grandes cientistas que estão na vanguarda, que estão à frente das novas tecnologias, né? Quando você olha dentro das empresas aí, como fabricante de celular, lá dentro você tem um eixo de alta tecnologia, de tecnologia de ponta, né? Isso pode ser considerado uma indústria de ponta. Eu recentemente estava assistindo um programa desses que fala sobre a agropecuária, fala sobre a indústria rural ali, né, o produtor rural, e lá eu vi algo que eu achei incrível, assim, de uma indústria de ponta, que é de uma jovem que criou uma startup, e o objetivo dessa startup é fazer o mapeamento da plantação.
E eu achei aquilo fantástico, assim, porque é um trabalho que levava muito tempo para ser feito. Agora com o drone, alguns scanners acoplados a esse drone e sensores que ficam espalhados pela fazenda, ela consegue fazer o mapeamento em questão de minutos, ela mapeia a plantação inteira e ela consegue trazer informações valiosíssimas, evitando o desperdício, diminuindo o uso de agrotóxico, diminuindo o uso de fertilizante, porque essa fazenda tem uma característica mais natural, e utilizando de tecnologia de alta tecnologia, tecnologia de ponta. Achei incrível, simplesmente incrível o que essa jovem está fazendo. Se eu lembrar depois, eu coloco o link aí para vocês se eu encontrar, ok? Bom, pessoal, falamos dos tipos de indústria e entramos agora um pouco sobre produção, ok? Se produto é um resultado, se o produto é a ponta e a indústria é o local onde o produto é feito, a produção só pode ser o processo produtivo, ok? Então, de uma forma mais científica falando, nós podemos definir como o sistema de produção como um sistema composto por um conjunto de atividades e operações que vão resultar no produto, ok? Então, é o sistema produtivo que vai determinar o sucesso ou o fracasso do produto, ok? Beleza, pessoal? Então, entendemos como produção o sistema, o processo de transformação, ok? Entre a entrada da matéria-prima e a saída do produto acabado para o consumo. Simples assim, ok? Para finalizar, nós vamos falar sobre os tipos de produção e hoje eu não vou falar sobre produto, tá? Porque o assunto ficou denso, são muitas informações, são muitos conceitos, então vou deixar para falar sobre produto na nossa próxima aula, ok? Então, vamos falar um pouco sobre os tipos de produção, ok? E aí nós temos como tipos de produção que eu gostaria de destacar aqui. Primeiro, a produção artesanal. E aí, característica da produção artesanal. É uma produção feita por uma pessoa, por um artesão, tá? Um trabalho geralmente feito à mão. Ele não utiliza de maquinário industrial. E esse tipo de produção, ele não tem padrão. Se vocês olharem, por exemplo, para uma cadeira feita à mão, você vai ver que existem algumas imperfeições. E ok, porque uma cadeira feita à mão é um item único. Um item feito de forma artesanal é um item único. Aquele pano de prato que a sua avó borda na mão ali, fura o dedo toda hora, reclama, xinga, mas continua bordando, é um item único, ok? É um item que ele tem o seu valor agregado por ser exclusivo e não por ser perfeito. Não é a proposta de uma produção artesanal a perfeição. Depois, nós temos a produção simples. E o que é a produção simples? A produção simples, ela ainda assim é feita por uma única pessoa, porém agora nós já temos um padrão. Então, todos os itens que essa pessoa produz, ela tem um mesmo padrão. Então ela já se aproxima muito mais da perfeição, diferente da produção artesanal, ok? Depois nós temos a de curta escala. A produção em curta escala é uma produção que sim, utiliza de maquinários, ela tem mais pessoas trabalhando ali, porém a escala é curta. Então o volume produzido é baixo. Na sequência nós temos a média escala, onde o volume produzido é mediano, né? Então as médias empresas aí tem indústrias de média escala. E por fim nós temos a de larga escala. E de larga escala estamos falando de grandes empresas que produzem muitos itens. Estou falando aí, por exemplo, indústria de sabonete. Se você comprar um sabonete da marca XPTO aqui em São Paulo, ou comprar o mesmo sabonete da marca XPTO lá em Alagoas, vai ser o mesmo sabonete. Não tem diferença alguma. É o mesmo produto, a mesma embalagem, tudo certinho, padronizado. Indústria aí, eu queria citar aqui a P&G, né, a Procter & Gamble, que, meu, é gigantesca, produz muita coisa, produz milhões de itens por dia, todos com o mesmo padrão, ok? Nós temos
na sequência, falando um pouco sobre movimento produtivo, as produções contínuas, que são aquelas produções de itens que não param, que duram anos e anos. Por exemplo, se você parar para analisar, deixa eu pensar um item aqui, aquele óleo de bebê Johnson. Tipo, aquilo existe há anos. Aquilo, nossa senhora, minha bisavó passou na bunda da minha avó aquilo. E tá lá até hoje. Então é uma produção contínua. Sofre aperfeiçoamentos durante o tempo, você renova, você inova, mas a produção não para, ela é contínua. Então você tem entra lote, sai lote, entra lote, sai lote, o item não para de ser produzido. A indústria de macarrão, por exemplo, é uma indústria contínua, né? Ela pode ser em larga escala, mas a grande característica dela é que ela é contínua. Depois nós temos a indústria intermitente. E aí nós temos aqui uma diferença entre a indústria contínua e intermitente. Por quê? A indústria intermitente, ela não tem a mesma produção o tempo todo. A indústria intermitente ela pode ser feita por lotes específicos, por encomenda, por exemplo, ou por sazonalidade. Por exemplo, quando você olha para uma indústria de chocolate, chega um determinado período do ano que ela começa a produzir ovos de Páscoa. Ou seja, ali nós temos uma linha de produção intermitente que eu vou produzir durante um período que é para atender uma sazonalidade. Eu posso ter, sei lá, a indústria que fabrica confete. Essa indústria ela tem um determinado período do ano que ela vai ter uma produção ali e depois essa produção vai se encerrar. Porque você não vende confete o ano inteiro. Pelo menos eu acho que não vende. Você só vende na hora do carnaval, né? E por fim, nós temos a indústria de grandes projetos, que é uma indústria que faz uma produção fechada, geralmente grandes projetos que tem custos altíssimos. Aí deixo como exemplo a indústria que fabrica aeronave, a indústria que fabrica navio, né? A indústria que fabrica grandes prédios. Então são indústrias que trabalham por projetos, por grandes projetos, por conta do seu custo elevado e você não consegue fazer uma linha de produção contínua e nem uma linha de produção intermitente. Pessoal, é isso, tá? Recapitulando aqui rapidinho, então, olha, falamos de muita coisa hoje, né? Falamos sobre o que é gestão industrial, e para falar da gestão industrial, falamos do que é gestão, o que é indústria e o que é gestão industrial. Falamos dos tipos de indústrias, vários são os tipos de indústrias que nós passamos. Falamos sobre produção, sobre os tipos de produção, tá? Então, só para encerrar nossa aula, não esquece de comentar aqui se você tem interesse, tá? Se você tem interesse em uma aula sobre a gestão de tempo, ok? Sobre concentração profunda, para te ajudar a se organizar aí na sua rotina, tá? Não esquece de comentar aqui também qual horário, né? Qual o período que seria melhor para que a gente fizesse uma live. Você prefere que a live aconteça pela manhã, à tarde ou no início da noite, tá? Porque eu estou me organizando para que a gente possa fazer uma live. E se você não fez a prova, me manda no WhatsApp. Se a sua nota na prova foi abaixo de 5, me manda no WhatsApp. Porque eu vou te passar uma atividade de recuperação para que você seja aprovado no módulo de logística. Eu não quero que ninguém reprove, mas para isso vocês precisam me procurar para que a gente possa fazer esse combinado aí, ok? Beleza? Pessoal, por hoje é isso. Desejo a vocês aí uma semana iluminada, que Deus abençoe vocês. Continuem seguindo as orientações sobre o isolamento social. Eu espero que isso acabe logo, que a gente possa voltar logo para as minhas aulas presenciais. Eu não vejo a hora de reencontrar com vocês, mas é muito importante que a gente siga as orientações, ok? Fiquem com Deus, até a próxima e um abraço! Fui!